esse aqui é uma palestra que a gente traz também na City.js London, lá, que foi, a gente até na edição passada que a gente falou, né? O Eric Wendel deu uma palestra muito legal nesse mesmo evento. E aí saiu essa palestra aí do Matteo Colina. Então, para quem não conhece o Matteo Colina, ele até inicia a palestra dele falando isso, assim, né? Nitmap, ok? Não. Mas ele inicia a palestra falando que, tipo, o meu software está rodando no teu computador. Né? Então, ele é daquelas pessoas aí que tem um monte de pacote NPM, um monte de projeto legal, né? Ele é o criador de Fastify, né? O framework lá, Fastify, e várias outras coisas, um monte de utilitário, um monte de coisa assim, né? E, então, é um cara bem conhecido na comunidade. E nessa palestra ele fala, tem esse título meio clickbait aí, mas que é I would never use um ORM. Eu nunca vou usar um ORM. Então ele fala um pouco sobre isso, assim, né? Sobre. Acho que o resumo eu estava comentando com o Felipe aqui nos bastidores, o resumo e é o argumento dele que eu concordo um pouco, que é quando tu usa um ORM para uma aplicação mais robusta, uma aplicação que começa a ter um peso maior, começa a ficar mais complexa, no final das contas vai acabar otimizando o SQL, né? E aí tu vai ter que voltar lá no teu RM, dar algum jeito, sei lá, fazer uma chamada para uma view, ou alguma coisa assim. Então, a linha de argumento dele é que a gente talvez não precise de ORM, né? Para aplicações assim, né? E para quem, obviamente, pessoas que saibam SQL, que é o caso dele. Então, acho que nessa linha argumentativa eu concordo, sim, né? Mas eu não concordo que a gente deve parar de usar o ORM, porque o ORM é um negócio que é muito bem patrão. Tem vários design patterns, né, para ORM, e eu acho que é muito útil. Para muita aplicação, talvez para a grande maioria, aplicações menores, continua sendo muito útil, né? Tu instala o pacote lá sei lá, do Prisma para Node, ou sei lá, alguma outra coisa, e tu já tem ali todo o banco de dados mapeado, né? E aí, ainda mais com a evolução de coisas que a gente tem aí para geração de APIs e tudo mais. Então, usando o Nest, por exemplo, que é o que a gente falou aqui, que está na versão 10, com o Prisma ORM, pô, a gente já tem um bom caminho andado para uma API, assim, tu sai com uma API rapidinho, né? Claro, quando começa uma complexidade muito grande, aí tu vai precisar otimizar o SQL, e aí acho que essa é a abordagem dele, que daí ele entra na empresa que ele lançou agora, há um tempinho, que é a Platformatic, que aí ele está meio que concorrendo com a Vercel, só que numa camada não focada em front-end, mais focada em back-end mesmo, né? Para fazer APIs modulares, baseado então no Fastify, e com essa lógica de não usar um RM, né? Usar um outro tipo de lógica modular assim, para aplicações. Foi bem legal a palestra dele e também vale dar uma olhada lá nesse Platformatic, que eu achei bem interessante. Boa, legal. Eu compartilho um pouco da opinião, mas eu acho que realmente os ORMs acabam sendo muito úteis em muitas camadas, né? E normalmente eles aceleram. Às vezes tem uma parte do trampo que tu não quer fazer porque é mais do mesmo, né? Vai se repetir, então bota, né, o ORM ali e segue o baile. E aí o SQL fica na exceção, né? As exceções que tu realmente não atende nele. O meu receio só é quando tu usa uma ferramenta assim, e tu acaba subvertendo ela, né? Então tem uma coisa que serve para fazer tal coisa, X coisa. E aí tu precisa de uma coisa que é um pouquinho diferente. Daí tu vai lá e usa ela de um outro jeito, né? Para que dê certo para ti. Aí tu começa a botar puxadinhos no teu código, tu começa a ter gambiarra e tal. Então, acho que no WordPress acontecia muito isso. Né? O pessoal usa post no WordPress para todas as coisas. Né? Post tudo. Tem um artigo que é tal coisa. Né? Então, eu acho que tu tem uma estrutura, tu pensa nisso, e se a ferramenta que tá usando não atende, faça na mão alguma parte ali, né? Ou usa outra ferramenta, tal. Não tenta subverter aquilo que a ferramenta se propõe. Não, é verdade.